Olá pessoal, passei um tempo sumido. Eu não estava bem de saúde, mas também não era nada grave, era apenas uma gripe, né? Com alguns sintomas, que eu estou me recuperando dela ainda, mas eu já estou bem melhor e já voltando a gravar vídeos para o canal. Então, nesse vídeo eu quero falar de uma coisa que eu creio que seja muito importante. Como vocês sabem, eu passei por um processo de estudos, de busca, de conhecimento a respeito de várias doutrinas, inclusive da doutrina católica. E nesse processo eu senti muita falta de fontes católicas onde padres, apologistas católicos, conhecedores de modo geral da doutrina católica façam exegese de textos bíblicos, né? Eu encontrei muito material que fala, sim, da doutrina, explica a doutrina, mas, assim, eu senti muita ausência de, de sites, né, vídeos, em que a pessoa pega um texto e faça uma exegese em cima daquele texto. Explique versículo por versículo da Sagrada Escritura, explique palavra por palavra, se necessário for, qual o sentido daquele texto, o que se pode extrair dele. Eu senti também a necessidade da refutação de algumas objeções protestantes, porque o que acontece? Em muitos textos bíblicos, a Igreja Católica tem uma posição. Já, como sabemos, os protestantes discordam. E eles sim tentam fazer exegese em cima de textos. Só colocar na busca do Google, você vai ver muitos sites protestantes explicando tudo que é texto bíblico, né? Dando a opinião deles. E falta muito a opinião católica, a visão católica de certas passagens bíblicas, né? Não estou dizendo que a igreja ela crê na sola escritura, que se apoia na sola escritura. Porém, as escrituras sagradas, elas são instrumentos, é um meio da igreja transmitir a sua verdade. E eu acredito que, apesar que agora, recentemente, eu percebo mais material católico aqui no YouTube, né, em sites de apologética católica, porém, eu creio que ainda há uma grande necessidade, ainda precisamos de mais. Por exemplo, para que você venha entender o que eu estou falando, nós vemos muitos sites protestantes explicando a respeito dos dons espirituais. E eles explicam de forma detalhada, claro, na visão deles, o que é, por exemplo, os dons espirituais tratados ali pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, sua primeira carta aos Coríntios. Eles pegam cada dom, definem o dom, falam como se manifesta cada dom ali do Espírito Santo, especialmente os pentecostais fazem muito isso. E eu vejo que falta a Igreja Católica fazer da mesma forma, deixar esses textos claros, né? Outro texto também interessante, vou colocar aqui na tela, é esse texto de Mateus capítulo 16, o último versículo, onde o Senhor fala que muitos que ali estavam naquela situação não provariam a morte até que vissem o Filho do Homem vindo no seu reino. É um texto assim que aparentemente existe ali uma falha da promessa de Jesus. Por quê? Jesus não voltou ainda, não retornou, e todas aquelas pessoas daquela situação morreram. E Jesus falou que aquelas pessoas que estavam naquela ocasião veriam essa vinda dele. Mas a qual vinda Cristo se referia ali? É claro que a promessa de Cristo não falhou, mas nós vemos, se procurarmos solução para esse texto, explicações, né? Nós vamos encontrar muitos sites, muitos vídeos de protestantes tentando explicar essa passagem, enquanto é muito
Raro você encontrar um site, um vídeo de um católico, de um padre, de um exegeta, né, de um apologista, explicando essa situação. Qual o sentido desse texto? Onde esse texto se encaixa? Nós sabemos que existe ali onde ele se encaixa, né? Existe ali um contexto, existe ali um sentido em que Cristo falou aquilo. Então, nós precisamos de mais exegese, eu acredito. Faço um apelo aqui para quem conhece muito a doutrina católica, para que faça mais exegese em cima dos textos. Por exemplo, também, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, elas têm princípios para a vida financeira do cristão. Não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, porém nós vemos que as Escrituras Sagradas, elas falam sim de dinheiro, como administrar, né? Existe ali princípios de como o cristão deve levar a sua vida financeira. Se nós procurarmos, vamos encontrar sites protestantes, vídeos de protestantes, trabalhando em cima desses princípios. Eu não conheço nenhum canal do YouTube, nenhum site católico que faça isso. Se existe, peço que você deixe aqui nos comentários abaixo para que eu possa conhecer, porém até agora não conheço. E o que acontece? Quando o protestante ele vai fazer uma exegese bíblica, ele vai fazer segundo a visão da denominação dele. Então existe aí uma grande confusão doutrinária, né? Inclusive isso prejudica os leigos católicos, porque eles têm curiosidade a respeito de certos textos bíblicos. Eles precisam saber qual a real posição da igreja, ou pelo menos a posição mais aceita, a explicação, né, sobre aquele texto que a igreja aceita, caso seja um texto em que a igreja não tem uma posição definida. Então, temos que entender as Escrituras Sagradas, logicamente, de acordo com a fé da igreja, de acordo com os dogmas, sem contrariar os dogmas. E o protestante não está atento a isso, muito pelo contrário. Ele tenta usar a Escritura para refutar os dogmas católicos. E não é bem assim, nós precisamos compreender as Escrituras de acordo com a fé da igreja. Então, faço esse apelo para que pessoas que conhecem a fé, padres, estudiosos, teólogos da fé católica, façam mais esse trabalho de deixar claro qual a posição da igreja a respeito de certos textos bíblicos, qual a visão mais aceita, qual a explicação mais plausível para determinadas passagens, porque as pessoas têm curiosidade de saber. É muito bom estudar as Escrituras Sagradas, a palavra escrita de Deus. Nós precisamos aprender, nós queremos aprender. Eu tive muita dificuldade nesse processo de estudo sobre a fé católica, de saber qual a posição da igreja sobre determinados textos. Só um detalhe para que vocês tenham uma noção do quanto isso é importante. Nós vemos muito protestantes, especialmente adventistas, pegarem o texto de Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, aplicar aquele texto à Igreja Católica, dizer que a Babilônia do Apocalipse, que é condenada, que é destruída, é a Igreja Católica. É aqui que nós precisamos entender o que a igreja pensa sobre esses textos. Qual a posição da igreja? O que a igreja diz? Se a igreja não tem uma posição definida, uma doutrina definida, em cima daquele texto, né? O que é mais aceitável? Qual o entendimento mais aceitável a respeito daquele texto? Eu creio que seja de fundamental importância a igreja, né, atentar mais para esse ponto, para esse lado. Porque muitos católicos são enganados por essas falsas interpretações protestantes. Eles pegam e fazem lá
manobras interpretativas e dizem: olha, tá vendo? A Igreja Católica é a Babilônia do Apocalipse e está escrito aqui nesse texto, nesse versículo: sai dela, povo meu. Aí o que a pessoa faz? A pessoa ignorante a respeito desses textos deixa a Igreja de Cristo, deixa a Igreja fundada por Cristo, baseada nessas falsas interpretações. Peço a você que deixe o like no vídeo, compartilhe se possível. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal, que a partir de agora estaremos voltando com força total para que nós possamos aprender mais, nos aprofundar mais na fé católica.